Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para trazer assuntos da área de neurociência, do funcionamento do nosso cérebro para você. Para quem não me conhece ainda, né, sou a Alessandra, sou pedagoga, neuropsicopedagoga e estamos aqui para compartilhar esses conhecimentos. E hoje a gente tem um tema muito interessante. Tenho certeza que você vai gostar muito. Eu gosto muito de falar sobre isso, que é sobre emoção e sentimento. Você sabe a diferença da emoção e do sentimento? Você sabe? Responde aí, ó. Manda aí o seu comentário aí no nosso chat, ok? Nos comentários aí. E hoje a gente vai estar falando sobre isso, sobre a diferença entre a emoção e o sentimento. Há alguns autores que falam que são as emoções básicas e as emoções secundárias. Alguns autores falam que são emoções e sentimentos. De qualquer maneira, eu vou estar baseada num grande autor, um neurocientista, chamado Antônio Damasio, e ele classifica as emoções em 4, tá? Vamos ver aqui comigo, ó. A tristeza, a raiva, a alegria e o medo, né? E essas emoções são emoções básicas para toda a formação do ser humano, né? Para a formação das emoções secundárias ou sentimentos, né? E na verdade para toda a formação do ser humano, né? Para o seu desenvolvimento, né? Por quê? Porque ela vem o quê? Biologicamente programada, geneticamente programada. Então todo ser humano de qualquer lugar do mundo vai ter sentido tristeza, alegria, medo e raiva, né? Todo ser humano um dia vai ter sentido uma dessas emoções, né? Vai ter sentido essas emoções de uma forma geral. E elas vão ser base para a formação aí das emoções secundárias, os sentimentos, né? Que pode ser o amor, o ódio, a perseverança, o afeto, a esperança, né? E aí muitos outros sentimentos que nós temos, né? Mas eles todos vão vir dessas 4 emoções. Alguns autores vão dizer que também o nojo, ele é uma emoção básica também. Inclusive aí, se você viu aquele filme Divertidamente, vai estar entendendo um pouquinho aí do que eu tô falando hoje, ok? Se você não viu, veja. Então, as emoções básicas, elas são que protetoras para nós. Então, vamos pensar aí. O medo de altura, por exemplo, ele é protetor. Porque se uma pessoa não tem medo de altura, ela pode achar que ela pode subir aí num prédio, numa escada, ela pode soltar e nada vai acontecer, porque ela não tem medo daquilo. Se ela não tem o medo de uma forma geral, ela pode passar por um bicho perigoso, como um tigre, até um tigre, um leão, uma cobra, ou até mesmo um cachorro raivoso, e ela não vai fugir dele, né? Porque o medo, ele aciona um mecanismo no nosso organismo para lutar ou fugir. Então, isso tudo, como eu te falei, são biologicamente programados. Então, quando nós sentimos o medo, nós vamos acionar esse mecanismo do medo, que é de lutar ou fugir. Então, pense aqui comigo. Vamos aí, segue aí o meu raciocínio. Vamos supor que você, se você quiser, você até fecha o olho para você pensar nisso. Vamos supor que você sai para um passeio. E aí você sai para o passeio com um grupo de amigos para ir para uma floresta. Lá, vocês estão indo lá no caminho, muito felizes, mas de repente as pessoas começam a falar dos perigos que tem ali na floresta, dos animais que tem ali na floresta. E aí você já fica um pouco receoso.
Mas vamos supor que você é aquela pessoa distraída, né? E observadora. E aí, de repente, você tá indo e tá olhando um pássaro bonito, azul, amarelo. E aí, quando você olha, todo mundo sumiu da sua frente. Você não está mais perto do grupo que você estava, né? Você se distanciou e se perdeu do grupo, que é pior. Então, começa já a vir um receio ali, né? Você está sozinho no meio de uma floresta que tem uma série de ameaças. Só que além disso, de repente você vê um barulho de um tic no meio da floresta, algo andando. E de repente você vê um tigre. Então, quando isso acontece, quando você ouve ali, né, vê essa ameaça, o tigre, o seu sistema nervoso autônomo, simpático, ele começa a acionar uma série de coisas para te preparar para lutar ou fugir. Então, o que que acontece? O seu rosto fica pálido, né? Por quê? Porque o sangue para de circular nessas regiões e vai para as regiões que você vai usar, né, para os grandes músculos onde você vai precisar lutar ou fugir, usar para lutar ou fugir. Então, nesse momento também o seu coração começa a ficar o quê? Acelerado, o batimento cardíaco, ó, vai a muito rápido. E também por quê? Porque o seu sangue precisa bombear mais rápido. Também lá o seu estômago, né, para de fazer a digestão. Por isso dá aquele frio na barriga. Seu intestino também, né, para de peristaltar. Por quê? Porque nesse momento o seu corpo precisa guardar energia para lutar ou fugir. E aí vem aquele famoso caguei de medo, né? Por quê? Porque o seu intestino parou de funcionar. Nesse momento, você tem uma outra coisa mais importante. O seu cérebro diz para você, você precisa se proteger, você precisa lutar ou fugir. Então, todos esses mecanismos vão sendo acionados ou parando de funcionar para poder ter o que? Uma economia de energia. Né? As suas pupilas, né, também dilatam para que você enxergue melhor para todo esse processo. E aí essa série de coisas que acontecem, elas acontecem em milésimos de segundo. Né? Você não vai parar e pensar assim, ai, agora vem um tigre e eu preciso lutar ou fugir. Não, isso não acontece. Tudo acontece em milésimos de segundo, né? É por isso que muitas vezes nós não sabemos realmente as reações que iremos ter quando estamos diante de alguma ameaça, né? Porque é tudo muito rápido, é tudo muito automático, é autônomo do nosso corpo. Por isso, muitos de nós às vezes tomamos reações inacreditáveis. Existe um caso de uma moça que ela estava viajando e o pneu dela furou e ela tinha uma criança no carro. E depois de trocar o pneu, que ela foi abaixar o macaco, ela percebeu que seu filho tinha entrado debaixo do carro. Inacreditavelmente, ela conseguiu levantar o carro, que eu não sei nem quantos quilos era, que ninguém conseguiria sozinho. E ela conseguiu sozinho levantar. Por quê? Porque nesse momento nós ficamos com um nível de cortisol e noradrenalina altíssimo no nosso corpo, né? Por quê? Porque nesse momento você vai ficar num sistema de alerta enorme, você nunca vai dormir nesse momento, você nunca vai sentir fome. Também o sistema de relacionado a questões sexuais, eles são fechados. E para quê? Para que você foque tudo nesse propósito de lutar ou fugir. Nós, seres humanos, já na nossa origem,
tínhamos muitas ameaças ao nosso redor, não é verdade? Lá, quando o homem, né, se originou, eram muitas ameaças ao seu redor, eram muitos animais querendo atacar, eram muitas coisas, né, que ameaçavam a extinção do homem. E ele precisava estar com esse mecanismo de lutar ou fugir o tempo todo, muitas das vezes acionado, né, porque era o tempo todo essa ameaça. Porém, hoje nós não temos mais literalmente um leão ao nosso redor, né? A gente até tem aquela coisa que diz assim, matei um leão hoje, né? Por quê? Porque o leão é uma ameaça, um leão que aciona o tempo todo esse medo, né? Esse medo que faz lutar ou fugir. Então hoje, infelizmente, nós não temos mais esse medo natural somente. Existe agora muitos medos, né, aprendidos. São medos patológicos, não são medos desse sistema de proteção, né? São medos patológicos, que são medos aprendidos, porque você cria. Hoje, nesse mundo contemporâneo, são muitas o quê? Os medos que nós temos. Se você vive hoje nesse tempo da pandemia, você sabe que muitos de nós vivemos em medo de pegar o Covid, medo de morrer, medo que alguém morra da nossa família, ou alguém já morreu e isso trouxe acionou esse mecanismo do medo. Então, e fora isso, são muitas outras ameaças que estão ao nosso redor, são muitos os leões e os tigres que estão ao nosso redor nesse mundo contemporâneo, não é verdade? Então, e aí vai se tornando o quê? Esses medos aprendidos, medos patológicos, que começa a acionar todo esse sistema que eu falei o tempo todo. Então, pense comigo aqui. Vou contar um outro caso, uma outra situação para te ilustrar melhor. Vamos supor que alguém vai para o trabalho e no caminho, ela tem um caminho específico para ir para o trabalho, inclusive é um caminho mais fácil de ir, senão ela tem que dar uma volta enorme. E ela é assaltada no meio do caminho. No momento do assalto, todos esses mecanismos que eu falei anteriormente, né, eles vão ser acionados. A pupila vai dilatar, o coração vai acelerar, né, vai dar frio na barriga, você vai ter vontade de lutar ou fugir, né, muitos vão querer mais fugir do que lutar. Então, todo esse medo, né, esse mecanismo vai ser acionado no momento do assalto. Mas aí passou o assalto, você saiu bem, graças a Deus, não aconteceu nada, você só foi assaltado e tá. E você tem que voltar para o seu dia a dia. O que acontece? A maioria das pessoas, o nosso sistema emocional, ele arquiva como aquele local, como um local perigoso e adiciona a informação de tudo que você sentiu ali naquele momento, nesse mecanismo de medo. Toda vez que você passar por aquele local, tudo isso que você sentiu naquele momento do assalto vai vir à tona novamente, mesmo que não tenha mais assalto. Por quê? Porque o seu cérebro está dizendo para você assim, ó, perigo, perigo, esse local é perigoso, você foi assaltado. E só que foi uma coisa, vamos supor, foi uma coisa esporádica. Muitas pessoas passam por ali e nunca foram assaltadas. E você precisa fazer aquele caminho porque é o teu caminho para o trabalho. Se você não, você tem que dar uma volta enorme. E o que acontece? Se não for tratado isso com um tratamento psicoterápico, a tendência é isso virar o quê? Um pânico. E isso não é legal, não é verdade? Esse medo excessivo, a tendência é virar um pânico. E por isso precisa ser aí trabalhado para que essas memórias, né, de defesas, elas não venham continuar sendo uma ameaça para o seu dia a dia, entendeu? Então, trazendo essa alegoria, né, da questão do assalto,
Acontecem muitas outras situações no nosso dia a dia que acionam esse sistema de medo, né? São muitos os medos que a gente tem hoje, né? O medo de não dar conta de criar o filho, o medo de ser mandado embora, o medo de faltar a comida, muitos medos, né, que a gente vai aprendendo ao longo da vida. O medo de ir ao médico, de receber um diagnóstico na saúde. Muitos são os medos que a gente vai aprendendo. Por quê? Porque você vai, à medida do curso da sua vida, muitas experiências vão trazendo esses medos e eles vão ficando ocultos no seu subconsciente. E aí, quando você passa por uma situação, vamos supor a questão do médico, vamos supor que você nem sabe que você teve esse arquivo de medo em algum momento de tratamento da saúde, por exemplo. E aí, toda vez que você vai no médico, você sente pavor, você aciona tudo isso que eu te falei. Tem gente que tem essas coisas e não sabe por quê. Acha que está com problema no coração. Mas na verdade é o que? Esse excesso de medo que está virando ansiedade. Isso não é legal, porque no seu dia a dia, esse excesso de cortisol, de noradrenalina, ela vai oxidando as células, vai trazendo uma série de problemas. Abaixa a sua imunidade, doença autoimune, AVC, uma série de coisas. Eu vou gravar um vídeo falando especificamente as consequências do excesso do cortisol no nosso organismo. Senão o nosso vídeo vai ficar muito comprido. Ok? Então, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as outras 3 emoções. A gente já falou bastante sobre o medo, ok? Então, nós temos também a alegria, né? E a alegria, ela é a emoção que nos faz o quê? O desejo de fazer de novo, né? É a emoção da expansão. Né? Por isso que a gente quer experimentar de novo algo, porque ela libera em nós os neurotransmissores que traz a satisfação, a dopamina, a serotonina e uma série de outros neurotransmissores que nos vai dar essa satisfação, esse prazer, essa geração de alegria. Então essa emoção, ela nos faz querer repetir de novo a experiência. Ao contrário da alegria, nós temos a tristeza, que muitos de nós achamos que é algo ruim, mas na verdade não é, tá? A tristeza, ela também faz parte de um fator protetor para nós, né? A tristeza, né, ela nos faz parar e refletir os nossos atos. Já pensou se a gente estivesse aí sempre fazendo as coisas erradas, magoando os outros, tomando atitudes incorretas e nunca sentisse tristeza por isso e nunca sentisse arrependimento? Porque a tristeza nos leva ao arrependimento dos nossos erros. A tristeza nos leva a entender que a gente pode estar indo pelo caminho errado. A tristeza nos leva a entender que alguém pode estar chateado conosco com nossas atitudes. Então, ela é a emoção que nos faz refletir. Como eu falei do filme lá da Divertidamente, eu não lembro o nome da principal, ali da personagem principal, mas ela passa por esse momento, né? Ali as emoções ficam lutando, né? Querendo que ela alegria, que é só que ela sente alegria, mas há um momento que a tristeza tem que vir, um momento ali que ela foge de casa, né? Ela começa a sentir tristeza, porque a tristeza fez refletir o que ela fez foi errado, porque na verdade os pais estavam tentando fazer o melhor para ela. E ela não estava entendendo isso. E aí ela se arrepende da sua atitude e retorna para casa. Então a tristeza, ela também é necessária. A outra emoção é a raiva, né? Então a raiva também muitas vezes é necessária para que a gente se defenda, né? Muitas vezes para que a gente reflita os nossos relacionamentos tóxicos que estão ao nosso redor, para que a gente não seja o tempo todo massacrado, né? E não se tome atitudes em relação àquilo. Então a raiva, que nos leva muitas vezes à indignação e a tomadas de atitudes, ela é necessária também, né? Para que a gente desperte aí de alguma situação que não está legal. Você já pensou? Você está com seu filho, alguém bate no seu filho, ameaça seu filho, você não sente? Essa raiva, ela é natural,
porque você vai ter acionar essa questão da defesa, né? De ver que aquilo ali não é legal, de estar mostrando para a pessoa que aquilo não é legal, entendeu? Então a raiva, ela também é importante. Temos também, como eu falei, aí alguns autores que falam sobre o nojo. O nojo também é visto por alguns autores como uma emoção básica, porque, né, ela vai fazer a gente discernir, né, os cheiros, os gostos, para que a gente não se contamine com coisas que vão prejudicar o nosso organismo. E por que eu falei tudo isso? Né? Vamos lá. As emoções, como eu falei, ela é muito importante. Elas são base para toda a nossa formação neuronal, para toda a nossa personalidade, todos os sentimentos que a gente vai ter na nossa vida. Porém, quando essas emoções elas se tornam patológicas, elas se tornam prejudiciais para nós. Até a alegria em excesso não é bom. Vocês sabiam disso? Existe um problema neuropsiquiátrico chamado mania, que é o quê? A alegria em excesso é uma euforia sem fim. A pessoa tem uma euforia constante, ela pode estar passando pelo que foi e essa euforia, né, não passa. E, por exemplo, uma pessoa que passa, por exemplo, por um luto, é necessário ela passar por um momento de tristeza, de reflexão. É necessário. Então, a pessoa é uma pessoa que tem essa alegria sem fim constante, ela não vai ter isso. E então, até a alegria em excesso não é legal. O medo em excesso, ele vai se transformar, né, aí o medo em excesso, ele vai se transformar em depressão. Né? E não é legal, não é verdade? Então, se você tem... Não, desculpa, queridos. O medo em excesso vai se transformar em ansiedade. Né? Uma ansiedade constante, né? Que não é legal. E a tristeza em excesso vai se transformar em depressão. Por isso que a pessoa tem uma tristeza enorme. Então, tudo isso são disfunções nessas emoções básicas. Aí você pode dizer para mim, Alessandra, tem como a gente distinguir o que é emoção, o que é sentimento? Sim, tem uma alegoria aí também do neurocientista Damasio, que ele diz o seguinte: emoção você não esconde. Se alguém te contrariou e você sentiu raiva, é quase impossível. É impossível você não transparecer isso. O teu corpo te entrega. Se você está com medo, o teu corpo mostra que você está com medo. Se você está alegria, você vai mostrar que está com alegria. Entende? Então, é algo que é visível, mas o sentimento não. Quando cai para o âmbito do sentimento, você pode esconder o seu sentimento e ninguém saber que você está sentindo algo, né? Ninguém saber que talvez ali você está sentindo afeto pela pessoa. Você pode esconder que você sente um afeto por alguém. Você pode esconder que você sente um desprezo por alguém. Você pode disfarçar. Mas a emoção não. A emoção você não consegue. Então essa é aí a grande diferença. Ok? Então a gente fica por aqui. O vídeo ficou um pouquinho aí longo, né? Vamos ver quantos minutos deu. Mas eu quero dizer que eu conto com você. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer diferença na sua vida, assim como tem feito na minha vida. É por isso que eu faço isso aqui com muito amor e carinho, com muita dedicação, que eu estudo e eu quero passar isso para você, porque eu queria que alguém tivesse falado isso para mim há tempos atrás, porque aí eu conseguiria me entender melhor e muitas atitudes que eu tomei na minha vida talvez eu não tivesse tomado. Por isso eu tenho certeza que esse conteúdo é relevante. Por isso eu te convido a você que ainda não se inscreveu no canal. Por que você não se inscreveu no canal? Você vê o vídeo e não se inscreve no canal? Se inscreve lá, ajuda, né, para que esse canal ele cresça, para que ele alcance muitas pessoas. É isso o desejo do meu coração. A gente vê tantos canais, né, que muitas vezes não tem conteúdos assim relevantes, assuntos importantes estão crescendo, né? E amém que estão crescendo. Mas
Canais como esse também precisam crescer, pessoas também precisam aprender mais sobre si, como você funciona. Então, eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para quando eu colocar conteúdos novos, você saiba. Deixa um comentário. Você sabia alguma coisa sobre emoção e sentimento? Como é a sua reação diante das ameaças? Você tem tido esse mecanismo do medo acionado constantemente? Acha até que está com problema no coração? Comenta aí, coloca aí nos comentários se você tem esse ataque cardíaco constante e aí você não sabe por quê, essa ansiedade constante. A gente vai estar gravando outros vídeos, falando um pouco aí de algumas estratégias para a gente estar parando um pouquinho aí esse sistema do medo. É lógico que é muito importante aí uma psicoterapia, mas depois a gente vai estar dando aí algumas dicas para você, tá bom? Mas eu conto com sua ajuda. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que você sabe que precisam ouvir isso. Eu tenho certeza que você aí tem alguém que precisa ouvir isso. Então, compartilha esse vídeo agora, não deixa para depois não. Agora, compartilha agora, tá? Se inscreve no canal, deixa um gostei, deixa um like e ativa o sininho e eu conto com você, tá bom? Ficamos por aqui. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês, que o Senhor abençoe você, a sua casa e que tudo que eu tiver falado aqui possa fazer diferença na sua vida e daqueles que você ama, ok? Então tá bom, até mais!